A nutrição, ela entrou na minha vida porque eu era um jovem, né? Eu estava com 13 anos de idade, estava treinando bastante, dois períodos de treino, 4 vezes por semana, aos 13 anos. Então, assim, já estava com o metabolismo acelerado, estava precisando comer mais, estava gastando mais energia, né? Então, o técnico na época, isso foi em 1996, o técnico na época ele falou, olha, tá na hora dos atletas procurarem um nutricionista. Então, procuramos um nutricionista. E aí foi que entrou na minha vida. E, moçada, fez uma diferença enorme, porque, por exemplo, eu fui fazer a primeira avaliação nutricional e eu tava com 11% de gordura, né? Para um atleta de velocidade, que era o meu caso, 11% é bastante. E como que eu ia chegar lá no 7%, 6%? Mudando a alimentação. Porém, para a minha estrutura, a nutricionista virou e falou, olha, só que não tem como você chegar em 6, porque a sua estrutura não permite. Se você chegar em 6, você vai perder força, vai perder massa magra. E explicou tudo isso na época. Isso, né, eu tinha 13 anos, isso há 25 anos atrás. Né? Ela explicou tudo isso aí para mim. E aí eu baixei para 9% de gordura e realmente, quando eu cheguei em 9% de gordura, o meu rendimento nos treinamentos começou a cair. Eu não tinha mais tanto resultado no treino. Ainda faltava alguma coisa. E aí era toda hora mudando a alimentação, toda hora complementando com proteína, comida, né? Na época não tinha muito suplemento, então era comer mesmo. E minha mãe cozinhava, graças a Deus, né? Tinha mãe para cozinhar. Então eu tinha toda a minha alimentação regrada. E cheguei no 10% e 10% para mim era o ideal. Naquela época, 10% para mim era o ideal. Eu estava rendendo nos treinos, eu estava me sentindo forte, eu tinha energia e eu estava competindo bem. Enfim, foi assim que a nutrição entrou na minha vida. E aí eu tive altos e baixos, porque aí para de nadar, começa a faculdade e tudo mais. Para a nutrição, engorda. Eu virei uma sanfona. Eu engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Pra vocês terem uma ideia, na pandemia eu tava com 93 quilos. Aí tomei jeito, agora eu tô com 86. Né? Emagreci 7 quilos. É uma sanfona, né? Na pandemia. Nós estamos na pandemia ainda, né? Mas eu quis dizer, no ano passado, eu tava com 93 quilos. E quando virou o ano, eu falei, meu, tô sem energia, tô indisposto, não tô me sentindo bem, minha cabeça não funciona igual. A alimentação ela faz uma diferença muito grande, né? Então, procurei a Lili de novo, comecei a nutrição, baixei de 93 para 86 quilos, massa magra, ganhei massa magra, voltei a fazer preparação física, a Carol aí, Morelli, que tá passando os treinos para mim, né? E voltei. Enfim, por que eu falei tudo isso, né? Porque, moçada, é muito importante que vocês procurem um profissional da área, né? Quem tem empresa, por exemplo, e não tem um setor administrativo, e é formado, por exemplo, tinha academia, eu formado em educação física. Teve uma época que o setor administrativo estava falhando. Pô, foi um prejuízo enorme. Por quê? Porque eu não sou administrativo, né? Tem uma pessoa para isso. Tem o financeiro, tem lá o engenheiro, né? Ah, vamos consertar o muro que está caindo lá. Vou lá e meto. Pô, para cada área tem um especialista. Então a gente não é legal a gente menosprezar pensando assim, não, mas eu já conheço, eu já sei o que eu gosto de comer e tal. Beleza, ótimo. Se você sabe o que quer comer, sabe o que gosta, é muito bom. Mas saiba que com a ajuda de um profissional você pode ter uma melhora. Agora tem que ter disciplina, porque muitas das coisas que a gente gosta provavelmente vai ter que reduzir ou algumas vai ter que tirar, né? Então, quando você procura nutricionista, tem que estar preparado. E provavelmente, na maioria das vezes, quem não quer procurar nutricionista é porque não está preparado para isso, não está preparado para reduzir a alimentação ou para cortar certos alimentos ou certas bebidas do dia a dia, né? Não tá preparado para essa disciplina. Aí é outra história, né? Agora falar que, não, cara, nutricionista não faz diferença, faz, tá, moçada? Faz diferença, faz muita diferença e não é só para prova, faz diferença para os treinos. Não adianta procurar nutricionista só para prova, né? A mesma coisa que você
virar 2 semanas antes e falar, pô, agora eu vou treinar 2 semanas para ir para a prova. Não. Nutricionista também tem que ter uma periodização de cardápio ali, né? Para certas fases de treino vai mudar a alimentação, para certas provas vai mudar a alimentação, ela vai te orientar o que comer antes, depois e após. Então, vamos lá para o que interessa, né? Se bem que isso que eu falei interessa bastante, mas vamos para o que interessa do assunto aqui. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês é de uma maneira geral. Não é uma regra, é uma maneira geral, tá? Ela me explicou, a Lili Moraes, tá? Quem quiser seguir, @Lili Moraes. Ela me explicou e eu anotei as coisas aqui e ela falou, Samir, isso aqui é o seguinte, tudo isso aqui é uma orientação geral. Pode ser que alguns se adaptem, pode ser que outros não se adaptem, né? Então o ideal é que procurem uma profissional, tá legal? E eu já indico aí de cara a Lili Moraes, me adaptei muito bem com ela. É difícil chegar numa hidratação para ultramaratonista, né? São várias horas, são várias sensações ali que o ultramaratonista tem, então é diferente, né? Então vamos lá, moçada. Então, o que ela me passou? Pré-prova. O que é importante num pré-prova? Antes da prova. Primeiro de tudo, é fundamental que a gente pense na nossa alimentação 3 a 4 dias antes da prova, né? Principalmente na nossa hidratação. A alimentação não se muda. Esse negócio assim, vou fazer um choque de carboidrato 2 dias antes. Se você não está acostumado com isso, você vai dar um choque de carboidrato. Vai aumentar lá o índice glicêmico, vai aumentar a quantidade de carboidrato que você come, de massa, de arroz, sei lá, do carboidrato que você quer, você vai aumentar lá aquela quantidade, 2 dias depois você pode ter uma diarreia, porque seu organismo não está habituado àquilo, né? Vai ter uma reserva a mais? Pode ser, mas não é isso que vai fazer diferença. Então mudar a alimentação antes da prova não é o ideal. Se for mudar a alimentação, tem que mudar antes. Lembra, o organismo ele precisa se acostumar com as coisas. É igual ao treinamento, né? Imagina se você está numa metodologia de treino, 1 semana antes você muda de técnico, muda toda a metodologia. Provavelmente algo vai dar errado. A alimentação é a mesma coisa, tá? Então, procura não mudar a sua alimentação. Tá acostumado a almoçar arroz, feijão, bife, salada e jantar um pouquinho menos de arroz, o feijão, o seu bife, a sua salada? Mantém isso, tá? Ou, óbvio, uma massa ao invés do arroz, legal. Mas a quantidade, né, e a qualidade do alimento que você vai ingerir tem que ser igual, tá bom? Então não mudem a alimentação. O que ela orientou? Primeira coisa, muito importante, tomar 500 ml de água todo dia antes de dormir. Todo dia, não é só para a prova. Todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias tomar 500 ml de água antes de dormir. Por quê? Porque vai manter o seu corpo hidratado e vai ajudar na captação dos nutrientes. Então, 500 ml de água antes de dormir é uma orientação importante que ela deu, né? Ela falou que ajuda aí você a ter uma melhora na captação dos nutrientes. Reposição de eletrólitos em todas as refeições. Aí nós estamos falando antes da prova, tá? No pré-prova. O que é eletrólito? É o Gatorade, água de coco, garapa, suco de laranja, banana, Pedialite. Pedialite é um soro que vocês podem comprar na farmácia. Normalmente tem para criança, né? Mas tem um Pedialite adulto também. Pode comprar na farmácia. Então, é muito importante essa reposição de eletrólitos. Eu estou olhando para baixo porque eu anotei, tá, moçada? Eu não consigo decorar isso, né? Então, eu anotei tudo, tá? Então, reposição de eletrólitos. E o que são os eletrólitos? Sódio, potássio e cálcio. Muitas vezes, o atleta reclama que tem cãibra. E a cãibra pode ser diversos fatores. Pode ser estresse, né? Cansaço muscular. Pode ser falta de sódio. Pode ser falta de potássio. Pode ser falta de cloreto, tá? Então, é importante essa reposição exatamente por isso. Muitas vezes a cãibra, a pessoa sua demais durante o dia
e tá ali faltando sódio para ela, né? Então não é assim, ah, deu cãibra como banana, resolveu. A banana tem potássio, mas não tem tanto sódio. Então pode ser o sódio que você precisa. Então, lembrando, reposição de eletrólitos na semana da prova é essencial, tá? 3, 4 dias antes da prova, tomar um Gatorade por dia, 2 Gatorades por dia, água de coco, né? A garapa é bem doce, não é todo mundo que gosta, né? Eu não sei como é que vocês chamam, garapa, caldo de cana, aqui a gente chama de caldo de cana, né? O suco de laranja, tem gente que suco de laranja às vezes dá um pouco de acidez e a acidez não cai bem, né? Tem uma pergunta aqui, malto eu recomendo? Malto é carboidrato, tá? A malto é legal, mas a malto não tem os eletrólitos, tá? Mas é rica em carboidrato. A malto é legal, mas os eletrólitos é mais importante nesse momento também, né? Além do carboidrato, o eletrólito é importante, porque a malto, sendo carboidrato, você pode colocar na sua alimentação, né? Na massa ali, no seu arroz, né? No carboidrato, tá bom? Aí, o que ela orientou em relação à comida? O que comer na hora do almoço, o que comer na hora da janta? Carboidrato, tá? Aí, moçada, é o que eu comentei com vocês, tá? Quantidade, o que comer, isso eu não consigo orientar, né? Como eu disse, não é a minha área, por isso que é importante procurar um nutricionista, tá bom? Mas, o que é importante ter na refeição? O carboidrato e a proteína. Os dois se complementam, né? Se vocês forem comprar nossa, falhou a cabeça aqui. O suplemento, se vocês vão comprar o suplemento, vocês vão ver que o suplemento é 4 em 1. O que é 4 em 1? É 4 doses de carboidrato para 1 de proteína. Então, normalmente, o que vocês tomam no treino é o 4 em 1. Então, vamos supor, 4 em 1, ó, são 120 gramas de carboidrato para 30 de proteína. Por que é importante isso? Porque os dois juntos, eles se complementam. Você consegue ter uma absorção melhor da proteína e do carboidrato, né? De você aumentar a sua glicemia, tá bom? Com carboidrato. E aproveitar a proteína, que é para reposição muscular, né? Então, moçada, o que é bom comer? Carboidrato, proteína, legumes e salada. Ela sempre falou o que vocês já ouviram falar. Prato colorido. Quanto mais colorido tiver o prato, mais fonte energética você tem ali na sua refeição. Então aquele prato arroz, feijão e bife, ele é um prato meio escuro, né? É bom colocar um legumezinho ali, tá? Uma cenoura, um brócolis, uma beterraba, né? Deixar mais colorido. E a salada? 2 dias antes da prova, a salada já é opcional, porque muitas vezes a salada ela solta o intestino do atleta. Então é um cuidado e é uma individualidade aí de cada um. Então a salada 2 a 3 dias antes não é necessário, o atleta pode tirar isso da prova, tá? Mas mantenha sempre lá o seu carboidrato, sua proteína, os legumes, isso tem que manter na sua refeição ali no pré-prova. Os carboidratos, a gente tem os carboidratos simples, né? Que são aqueles que são de fácil absorção, porém não são os mais saudáveis. Mel, rapadura, bala, né? Esses doces aí é carboidrato, só que fácil absorção. Quer dizer, você come rapidinho, você já gastou aquilo ali, né? Só que tem gordura, tem um monte de porcaria nisso aí. Aí que é o perigo, né? Então, o simples não é o ideal. O complexo tem uma absorção um pouco mais demorada, só que são carboidratos bons. Pães, massas, feijão, lentilha, né? E os ricos de origem vegetal. Os carboidratos mais ricos são de origem vegetal. Milho, arroz, batata doce, mandioca, né? Aipim, né? Tem gente que chama de aipim. Enfim, então essa orientação dela. Carboidrato, a proteína e o legume, esses 3 se complementam e não pode faltar na alimentação de vocês, tá bom? Cada um tem a fonte de energia que a gente precisa para ter um bom rendimento aí durante os nossos dias, tá? Muito bem, isso é da nossa alimentação, tanto no almoço quanto na janta.
Na janta, um pouquinho menos de carboidrato, porque como demora mais para fazer a digestão, então tira um pouquinho do carboidrato. É melhor aumentar um pouco no almoço e tirar um pouco na janta, tá? Tem gente que come igual no almoço e na janta, dependendo do horário que vai jantar, não tem problema, porque vai dar tempo de fazer aí a digestão e ter uma boa absorção. Pelo contrário, a absorção ela é lenta e quando a gente está dormindo, o nosso organismo fica mais lento, então a absorção ela é mais demorada do que o normal. Por isso que não é muito bom comer demais à noite ou comer muito tarde para depois ir dormir já de cara, tá bom? Café da manhã, de 1h30 a 2 horas antes da prova. Evitar tomar o café muito em cima da hora, porque senão vai ficar cheio, ou senão vai ter que comer pouco, né? Não vai ter aquela energia para gastar depois. Então, 1h30 a 2 horas antes. O que eu gosto de fazer? Aí eu tô falando por mim, tá? E a Lili sabe. A Lili é nutricionista. Para quem entrou agora, tudo isso que eu tô falando é baseado nas informações da nutricionista Lili Moraes. Eu sempre tomo café da manhã 1h30, 2 horas antes da prova. E não como muito no café da manhã. Em compensação, eu costumo jantar cedo, um dia antes da prova. Eu janto bem cedo e como bastante na janta. Porque eu gosto de comer. Eu gosto dessa energia, né? Então, eu normalmente antes de prova eu como 6h30, 7 horas no máximo, assim. Se eu vou dormir lá para as 10, 10h30, 7 horas no máximo eu tô acabando de comer. Vai 7h30 no máximo, tô acabando de comer, né? Então o que eu faço? Eu aumento a minha alimentação no jantar, para no café eu não precisar comer muito, porque eu não gosto de comer muito no café da manhã em dia de prova. No dia normal eu adoro café da manhã, é a refeição que eu mais gosto. E aí no café da manhã o que é preciso, o que é importante ter? O carboidrato e a proteína. Então, pão com queijo branco, né? O queijo é proteína. Pão com queijo e peito de peru, pão com requeijão, né? Tudo isso aí é bom, né? Ou uma tapioca com uma geleia, tapioca com queijo e requeijão, tapioca com queijo e peito de peru. Tudo isso aí são alimentos bons ali para você comer. E hidratação, mais uma vez, hidratação. Lembra, 3 a 4 dias antes da prova, muito eletrólito e muita água, tá? Tem que fazer xixi branco. Ela sempre fala isso, tem que fazer xixi branco. Antes de prova, vou no banheiro 2, 3 vezes durante a noite. Então tem que estar bem hidratado. Então, no dia da prova, café da manhã, carboidrato é proteína, normalmente aquela composição 4:1, né? Então 4 de proteína para 1 de carboidrato. Então você vai comer lá 120 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, né? Então o queijo ou o peito de peru ali 30 gramas, tá bom? A Carol até comentou muita água. A Carol, ela em 24 horas ela deve tomar quase 1 galão de 20 litros de água. Ela nunca vi tomar tanta água. Ela adora água. Vai viajar, ela leva uma mala normal e leva 2 packs de água com 6 garrafas de 1,5 litro. Incrível. Então lá, no dia da prova lá, café da manhã, 1h30, 2 horas antes, e o pãozinho ali, o carboidrato, a proteína e o seu suco, tá? Aí na prova, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Então, a dúvida aí dos ultramaratonistas, né? E dos atletas que nadam as provas de 5 até 10 quilômetros, né? Quanto eu devo ingerir, o que eu devo ingerir, né? Então, ó, 30, para quem vai nadar provas até 10 quilômetros, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. O que é isso? É um gel. Um gel tem ali 30 a 60 gramas, né? Então, dá uma olhadinha ali na embalagem do gel, vê quantas gramas tem de carboidrato e aí você já consegue calcular. Pô, vou fazer uma prova que vai durar 1 hora. Então, 15 minutos antes dessa prova, já vai lá, toma um gel. Você tomou seu café da manhã, 15 minutos antes, toma um gelzinho. Pô, esse gel tem 50 gramas de carboidrato. Beleza. Então, durante a prova, eu estou garantido, com energia garantida. Não preciso me preocupar em me hidratar durante a prova. Ah, vou fazer uma prova de 5 quilômetros e eu levo perto de 2 horas para completar essa prova.
Então, come lá o seu gelzinho antes da prova, leva um gel na sunga ou no maiô, e aí você usa esse gel novamente, né? Usa mais um gel ali quando tiver com 1 hora de prova. 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Então tá aí uma dúvida que todo mundo pergunta, puta, o que eu devo comer, quanto eu devo comer? Tá aí, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá bom? Então calcule mais ou menos quantas horas você vai levar para fazer a prova, faça lá toma o seu gel ou come a sua batata, né? Tâmara também tem carboidrato, é rico em carboidrato. Come lá o que você tem que comer antes da prova. Vou levar quase 2 horas de prova. Então, com 1 hora de prova, você vai estar com o seu gelzinho ali, né? É mais difícil levar uma tâmara ou batata na prova, mas tem uns maluquinhos que gostam de levar, né? Então, tranquilo. E para ultras maratonas, né? Então, provas mais longas, provas acima de 15 quilômetros, que o atleta vai ficar mais tempo ali nadando, já muda um pouco. O atleta ele tem que ingerir de 60 a 120 gramas por hora. Olha a diferença, hein? Então, numa prova que vai levar aí 2 horas, 2 horas e meia, o atleta vai ingerir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Já numa ultramaratona, vai precisar ingerir de 60 a 120 gramas por hora. Isso é, mais ou menos 2 géis por hora. Né? Eu falo do gel porque o gel é o mais simples de falar. Eu, por um bom tempo, me adaptei com gel, depois comecei a ficar enjoado com gel e outros atletas também. Comecei a colocar aquelas batatinhas pequenas, que a gente usa batatinha de conserva, né? Ou para fazer aperitivo. Então, eu cozinho bem ela com sal e uso ela nas provas de ultramaratona, né? Porque aí tem a vara para hidratar, dá tempo, então dá para comer, tá bom? Então, 60 a 120 gramas de carboidrato por hora para os ultramaratonistas. 500 a 700 ml de líquido por hora. Então, a cada meia hora vou tomar ali meus 250, 300 ml de líquido. E é importante variar esse líquido com eletrólito, água de coco, o Gatorade, aquilo que você se adapta mais, né? Suco de laranja, o Pedialyte, enfim. É importante você ver o que você se adapta. Meia hora, depois de meia hora de novo. E aí, mescla com água. Por exemplo, vai tomar o gel, não precisa ter o eletrólito. Se você vai tomar o gel, toma com água, né? Porque aí a água, você vai ter uma absorção melhor ali dos nutrientes do gel, tá? Então, mesclem o eletrólito com água. Sempre lembrando, o ultramaratonista de 60 a 120 gramas por hora e os atletas que vão nadar até 2 horas, 2 horas e meia, de 30 a 60 gramas de carboidrato. Isso não pode esquecer, hein? Não adianta só o líquido, tá, moçada? Suco de uva, por exemplo, que é uma das coisas que eu tomo e que os nutricionistas têm passado, suco de uva integral, ele é rico em carboidrato. Então é muito interessante também de você colocar na sua hidratação, tá bom? E não ultrapassar de 40 minutos, 30 a 40 minutos para fazer a hidratação. Por quê? Para manter a sua glicemia em ordem. O que é a glicemia, né? É o nível de glicose no plasma, né? O nível de glicose ali no seu corpo, o nível de glicose que vai manter a sua energia. A glicose é energia, tá bom? Então, não ultrapassem de 30 a 40. Ah, cara, mas eu tô acostumado a fazer a cada 1 hora e meia. Eu sei que você está acostumado a fazer a cada 1 hora e meia. Mas, fisiologicamente, não é saudável você ficar sem essa reserva. O risco de ter uma desidratação é muito grande. E ter essa desidratação, essa falta de energia, ela pode mexer com o cérebro, você perde a coordenação, você começa a delirar, você começa a ter medo, você começa a ter pavor. Então a alimentação e a hidratação é muito importante. Não vacilem com isso. O investimento para uma ultramaratona, por exemplo, é um investimento alto. A gente não pode vacilar fazendo coisa errada, comendo coisa errada. Ah, não, vou comer a cada 1 hora e meia porque eu sou bruto. Eu sou bruto também, eu gosto de ser bruto. Né? O ultramaratonista, o maratonista em geral, gosta de ser bruto. Mas uma coisa é ser bruto, outra coisa é não ser inteligente, não é verdade? A gente tem que ser inteligente. Eu aprendi a ser inteligente, porque eu fui bruto já.
Várias vezes eu fui na brutalidade e me dei mal, tá? Uma vez eu me dei bem, as outras eu me dei mal, né? Então, coloquem isso aí no radar de vocês, tá bom? E aí, nós temos pós-prova. O pós-prova é comer algo logo depois de 40 minutos, até 40 minutos, então terminou a prova, come algo, um carboidrato, come um pão, um whey protein, uma barra de proteína, um iogurte, um pão com ovo, né? Coma alguma coisa, porque seu organismo está debilitado, ele precisa dessa absorção, ele precisa desse alimento e ele vai absorver rapidamente. Então, até 40 minutos, o seu corpo ainda está com o metabolismo acelerado e ele vai absorver muito bem esse alimento. Isso é, você vai recompor a sua energia mais rapidamente, tá bom? Então, terminou a prova, até 40 minutos depois, se hidrata muito bem, toma eletrólito, toma água e se hidrata muito bem, com o carboidrato, com a sua proteína, mas cuidado, nada muito pesado, tá, moçada? Cuidado, vou comer um salgado, uma coxinha frita. Putz, fritura. Cara, já vi gente passar muito mal depois de nadar uma 14 bis, foi lá e comeu coxinha, depois comeu um salsicha empanada. Cara, delirou, a pessoa delirou. Ficou mal. Então, assim, faça uma alimentação saudável. E uma das coisas mais importantes que eu perguntei até é: quanto tempo depois eu posso comer porcaria? Porque a gente acaba uma prova e fala assim, putz, agora, cara, pô, vou comer aquele churrasco, vou comer aquela porcaria doce, né? Porque é comemoração daquilo que a gente fez. Quem gosta de comer sabe o que eu tô falando, né? E aí, o que é o ideal? Esperar 48 horas para comemorar. Porque dentro de 48 horas, o corpo ainda está com um processo inflamatório. Ele ainda está se regenerando. Então é importante que a gente faça uma hidratação saudável, uma alimentação saudável, uma hidratação correta dentro dessas 48 horas, para o corpo se recuperar, para você se sentir bem, e aí você come suas porcarias lá, né? Eu também adoro comer minhas porcarias, comemora, fica cheio, passa mal e no outro dia vai estar bem. Agora, já teve prova que eu terminei, a primeira vez que eu nadei os 88 quilômetros, eu terminei a prova e falei, cara, agora eu vou comer aquele doce de leite, era na Argentina, né? Comi um pote de doce de leite, 500 gramas de doce de leite, assim, ó, na colher, ali, sentado assistindo televisão, tudo doendo, comendo assistindo televisão. E tomando Coca-Cola. Olha que beleza, Coca-Cola com doce de leite, comi o pote inteiro. Na hora que eu levantei, já estava com o estômago meio enjoado. E aí os argentinos ali, amigo, o Damian Blau, amigo nosso, né? Chamou e falou, cara, vamos comer uma parrilla argentina, um restaurante bom que tem aqui perto. Fui lá, detonei na parrilla. Gente, não consegui dormir à noite. De tanta dor de estômago que eu tava. Até esqueci da dor nos braços que eu tava, dor nas costas da prova. Tava com dor de estômago, de tanta porcaria que eu comi. No dia seguinte fiquei zoado. Fiquei acho que uns 2, 3 dias zoado, não conseguia comer quase nada, né? Aprendi a lição, né? Então, pós-prova, comer saudável, tá? Como você sabe, é outra informação importante, como você sabe o quanto você perdeu de líquido, né, durante uma prova? Então, pesa antes da prova, só assim para você saber, você pesa antes da prova, vamos supor, no meu caso lá, eu tenho 85 quilos. Então eu peso antes da prova e depois da prova eu vou pesar de novo, perdi 2 quilos. A conta é 2 quilos vezes 1,5. Então é o quilo que você perdeu vezes 1,5. Então 2 vezes 1,5 é igual a 3 quilos. Então eu perdi 3 litros, 3 litros. Eu perdi 3 litros de água. Isso é, eu preciso repor 3 litros de água. Porque quando a gente acaba a prova, a gente não emagreceu porque, emagreci, perdi gordura, tô bonitão. Não. Perdeu líquido. Você desidratou. Isso não é bom. Quando eu fiz as 24 horas, no final de 2019, eu nadei 24 horas na piscina, né, em prol do Hospital do Amor, né, Hospital do Câncer lá de Barretos, para arrecadação de leite. E a Lili me passou a hidratação. Moçada, confesso que eu fiquei até um pouco frustrado, porque eu achei que eu ia emagrecer. Eu nadei as 24 horas, eu estava com 86 quilos, pesei 86 antes, no final pesei 85,700, perdi 300 gramas. Isso é, foi excelente a alimentação e a hidratação que ela me passou. Essa foi a @Lili Moraes.
Essa é minha nutricionista que eu não saio mais. 300 gramas depois de 24 horas. Olha que perfeito foi a hidratação. E depois eu continuei me cuidando, né? Depois da prova, dessas 24 horas. Então foi muito bom. Então, para vocês terem uma ideia, é isso. Tá legal? Agora eu vou contar um pouquinho rapidamente, antes de encerrar a live, rapidamente o que eu faço na minha prova, né? Que talvez seja uma curiosidade, as pessoas perguntam, Samir, o que você toma na sua prova? Então é o seguinte, meu café da manhã, eu como pão com requeijão e queijo com peito de peru, tá? 2 fatias de pão de forma com peito de peru, queijo e requeijão. Tomo um copo de café, 200 ml de café, e tomo um copo de 350, 400 ml de suco de uva integral. Esse é o meu café da manhã, 2 horas antes. Meia hora antes da prova, tomo um Gatorade e eu gosto de tomar um Red Bull também. Eu gosto, é pessoal isso, a nutricionista aprovou, eu gosto de tomar meu Red Bull. Meia hora antes, eu tomo lá meu Red Bull, vou tomando o meu Gatorade e água, o tempo todo água, desde 3 dias antes tomando muita água, ando com a garrafa na mão, bastante água. Esse é meu café da manhã. Durante uma prova de ultramaratona, o que eu tomo? Suco de uva misturado com um suplemento 4 em 1, né? Um suplemento normal 4 em 1. Eu nem sei dizer os nomes para vocês, tá? Eu preciso até comprar aí para a próxima ultra que eu for fazer. Mas algum suplemento 4 em 1, que é 4 de carboidrato para 1 de proteína, tá? Com BCAA em pó. Um scoopzinho de BCAA em pó, que é a proteína, tá? Então, suco de uva integral misturado com o suplemento 4 em 1 e um scoopzinho de BCAA. Isso é para 1 hora de hidratação, tá? Então eu me hidrato a cada meia hora. Dependendo, eu gosto de me hidratar até a cada 25 minutos. 25 minutos a 1 hora. Eu prefiro ter uma quantidade menor, ingerir uma quantidade menor, do que tomar muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então é isso que eu ingiro. E isso é durante a prova toda, tá? A cada meia hora eu tô tomando isso aí. A cada 1 hora e meia eu gosto de comer. Então eu gosto daquelas batatinhas em conserva, né? Uma batata normal com sal, gosto muito. E gosto também da bisnaguinha. Bisnaguinha pura ou às vezes com requeijão, né? Eu tentei uma vez com Nutella, não gostei. Doce para mim não cai bem. Então eu gosto de comer essa bisnaguinha. E é isso, minha hidratação é isso durante a prova toda. É o suco de uva com o suplemento, tudo na quantidade certa que a nutricionista indicou, com BCAA em pó e a cada 1 hora e meia alguma coisa sólida, ou batata ou bisnaguinha. E é isso, nada mais. Antes eu levava 2 mochilas, hoje eu levo uma mochilinha e já sei, minha hidratação ela dá certinha, tá bom? Então essa é a minha hidratação, não tem muito segredo. Tomo aquele remedinho para dor, esqueci o nome agora. Tomo ele com 3 horas e meia, mais ou menos. Depois a cada 3 horas e meia eu tomo um, né? Que é para dar uma aliviada na dor. O que mais? Gosto de tomar meu Red Bull. Quando eu sei que falta ali uma meia hora para acabar a prova, tomo um Red Bull também. Às vezes nem tudo, tomo metade. Levo uma Coca-Cola, porque quando eu tenho enjoo, é legal tomar uma Coca-Cola, porque dá uma limpada, né? Até perguntei para a nutricionista, tudo bem eu tomar uma Coca? Ela falou, Samir, o que te faz bem... Advil, isso, Vanessa, muito bem. Eu tomo Advil, tá? Com 3 horas e meia, assim. Eu tomo Advil, tá? Quando eu como sólido, sim. Eu como sólido e o líquido também, tá? O líquido, cada meia hora eu tô tomando líquido, tá? E o sólido a cada 1 hora e meia, tá bom? Perdi a linha aqui. Mas, enfim. Essa é a minha hidratação, a Coca-Cola. E ela comentou comigo, pode tomar Coca-Cola, pode comer seu leite condensado se você gosta, tal. Só cuidado porque tem muita gordura, pode ser que dê uma diarreia, pode ser que dê enjoo, mas se psicologicamente faz bem, toma, não tem problema, só cuidado com a quantidade, tudo é quantidade, né? Então, moçada, essa é a minha hidratação, não tem segredo, não tem muita firula não, tá bom?
E é isso que eu pude compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vi algumas perguntas aqui se melão é bom, né? Perguntaram, melão é bom? Deve ser. Então essas perguntas para mim é um pouco difícil porque eu não eu não entendo muito de nutrição, né? Na minha pós teve nutrição, mas era uma nutrição bem rasa assim para entender a fisiologia, tá bom? O Lucas colocou aqui, é importante testar antes, por isso que é importante procurar nutricionista antes, tá bom? Ó, mais uma pergunta, esse lanche reforçado é para qual quilometragem ou tempo de prova? Esse lanche é bom, a batata ou a bisnaguinha que eu tomo é para ultramaratona, né? Se são provas até 2 horas, 2 horas e meia, só no líquido, tá bom? Tem uma pergunta aqui na caixa. O Rebolo colocou, eu consumo cerca de 100 gramas por hora, aí ó, 100 gramas por hora. A nutricionista receitou aí de 60 a 120, então tá muito dentro, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, demorei para fazer essa live, peço desculpas, mas aquilo que não é, a Vanessa perguntou, por que suco de uva especificamente? Porque o suco de uva tem carboidrato e ele é vasodilatador. Toda refeição, todos os alimentos roxos, ó, esqueci de falar isso, todo alimento roxo, ele é vasodilatador. Isso é muito bom, né? Porque aumenta glóbulo vermelho. Então, beterraba, suco de uva, morango, amora, tudo isso é muito bom de vocês colocarem ali na alimentação na semana da prova, tá? E o suco de uva é por isso, Vanessa, é vasodilatador, né? E rico em carboidrato, tá bom? Então, moçada, peço desculpa de ter demorado tanto tempo para fazer essa live, mas eu precisava de orientação de um especialista e mais uma vez repito aquilo que eu falei no começo. Se vocês querem ter um dia a dia saudável, se vocês querem ter energia no treino, se vocês querem ter um bom rendimento na prova, procurem um profissional, procurem uma nutricionista, porque eu garanto que é essencial. Agora, se você não está preparado para ouvir não pode comer isso ou tem que reduzir isso, não adianta, tá bom? Nutrição é igual natação, precisa de disciplina, né? A gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ter foco, objetivo e acreditar no trabalho. A nutricionista, da mesma forma que o técnico faz as adaptações no treino quando o atleta não está rendendo ou quando ele não está se sentindo bem, a nutricionista também vai fazer essa adaptação na sua alimentação, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês.